Meus irmãos, mais uma vez agora iremos iniciar. Agora, para finalizar, iremos estudar agora o capítulo 3 da lição, onde fala sobre as epístolas continuam a falar. Então nós vemos aqui, estudamos sobre as primeiras, no primeiro capítulo falamos sobre as cartas, as epístolas de Paulo, ou as cartas de Paulo, falando sobre a salvação, falando sobre o o combate com as falsas doutrinas. No capítulo 2, estudando sobre as epístolas de Pedro, de João, Tiago, Hebreus. E agora, para finalizar, falamos sobre todas. Agora, o terceiro capítulo fala as epístolas continuam a falar. Só recapitulando, dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, 21 são denominadas epístolas. Nós temos 3 epístolas paulinas e 8 que são chamadas de epístolas gerais, que são as epístolas de Pedro, de João, de Tiago, a de Hebreus, a de Judas, a de Filemon. Então nós vemos aqui que, perdão, de Filemon é no capítulo, na parte de Paulo, né, quando ele escreve a Filemon, perdão. E para finalizar aqui, as epístolas começam a falar. Nós vemos que no primeiro tópico aqui da lição fala sobre a doutrina da justificação. Ensina que o pecador ele é justificado pela fé. Ou seja, nós não somos justificados pelas obras da lei. Nós não somos justificados pelas obras. Nós não somos justificados pelo status, se eu sou rico, sou pobre. Diante de Deus, todo ser humano é pecador, certo? Então nós vemos aqui que o pecador ele é justificado pela fé, unicamente pela fé. Então o pecador ele é justificado unicamente pela fé. Nós podemos ler aqui em Gálatas capítulo 2, livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, nós não somos justificados pelas obras da lei, nós não somos justificados pelas obras, nós somos justificados unicamente pela fé. Nós ainda vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, que diz o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o pecador, eu, você, todos aqueles que se converteram a Cristo e todos aqueles que ainda virão a se converter, serão justificados unicamente pela fé, certo? Vamos lá, agora no segundo tópico diz o seguinte, no segundo tópico do capítulo 3, diz que a doutrina da santificação, ela implica uma vida separada, do pecado. Ou seja, todo aquele ou aquela que quiser ser santo ou santa tem que ter uma vida separada do pecado. Isso não diz que nós não iremos pecar, mas a Bíblia diz que aquele que consiste em pecar, ou seja, que tem uma vida cotidiana no pecado, seja essa pessoa nunca conheceu a Cristo. Mas aqueles que conheceram a Cristo, ele nova criatura é, e ele passa a se esforçar a não pecar. O que é ser santo? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que porventura tirou a vida de alguém, mesmo que vá pagar pelos seus crimes aqui na terra, mas se ele, para se santificar, aceita Cristo e não venha a matar mais. Então a santificação é isso, é deixar o pecado de lado. Claro que iremos falhar, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas uma pessoa santa, ele não vive numa vida de pecado. Ou seja, a vida, ele não vive numa vida de pecando, pecando e pecando. Ele vai pecar, vai se arrepender, vai pedir misericórdia a Deus. Então tem essa diferenciação. Ou seja, o novo crente, ele passa pelo processo de santificação. O crente convertido,
seja recente ou já de muitos anos, ele está num processo de santificação. Esse processo não é de um dia para o outro, não é de um mês para outro, não é de um ano para o outro. É enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos nesse processo de santificação. Nós podemos ler em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 1 a Tessalonicenses, capítulo 4:3, que diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É como diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. E para finalizar aqui essa parte aqui, Hebreus 12. Hebreus 12 diz o seguinte, Hebreus 12, 14, que é bem conhecido. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, a santificação é um processo. E eu e você e aqueles que porventura vierem a se converter entrarão naturalmente nesse processo de santificação. Certo? É um processo que é de dia após dia, mês após mês, ano após ano. É um processo contínuo. E quando nós estivermos vivos, estaremos nesse processo de santificação. Ninguém chegou à perfeição. Ninguém chegou a um ponto de ser salvo perfeitamente, que não precisa mais de estar nesse processo. A gente pode estar com 100 anos, ainda vivo, crente, cristão, com 100 anos, e estará nesse processo de santificação. Certo? Para finalizar aqui o capítulo 3 aqui, diz a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação. É como se fosse a última etapa da salvação. Ou seja, o pecador, veja que interessante, é como se fosse a última etapa da salvação de um cristão. O pecador, ele é salvo pela graça, certo? Justificado pela fé, santificado pelo Espírito. Olha aí. Nós podemos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que diz o seguinte. 45. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Versículo 52 ao 54 fala que Cristo ele é comparado como Adão, não o Adão pecador, mas o Adão que vivia no paraíso, ele sem pecado. Quando Cristo veio à terra sem pecado. E como então diz assim, né, que o primeiro Adão é uma alma vivente e o último Adão é espírito vivificante. Então tem a ver aqui que é um espírito esse espírito vivificante que vem de Cristo para nos tornar que nós vamos ter aquele corpo glorificado que Adão e Eva tinham antes da queda. Todo cristão terá esse corpo. Por isso que diz aqui, de alma vivificante, de espírito vivificante. E do versículo 52 diz assim, ao 54, no momento e no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se reviste da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém, meus irmãos? Então, é um processo. Vou repetir, a doutrina da glorificação é como se fosse a última etapa da salvação, onde o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito. E nós que viemos a morrer em Cristo, receberemos um corpo glorificado como aquele que Adão e Eva tinham antes da queda, que era um corpo santo, glória a Deus, que não tinha falhas. Mas após eles pecarem, aí foram expulsos ali do paraíso e tiveram um corpo igual ao nosso hoje, que vai envelhecendo, chega às enfermidades. Nós vemos aqui que tudo isso é natural.
mas o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é ganho. Quando o crente morre, ele vai para um lugar muito melhor que nós estamos aqui. Amém? Vamos para finalizar, só para vocês terem uma ideia. Do grego epístole, que significa no português epístola, significa comunicação escrita ou carta. Então, epístola vem do grego epístole. E a gente fala sobre santificação aqui, a doutrina da santificação. Olha aqui, a palavra santo, o santo do hebraico é kadosh e do grego agios. Significa santo, puro, separado para Deus. E quando você ouvir essa palavra, eu só coloquei aqui só para você ter uma ideia, que a gente falou sobre, principalmente ali no início, sobre as epístolas paulinas, quando fala da salvação. Quando você ouvir essa palavrinha aqui, soteriologia, é uma palavra de cunho teológico que significa o estudo da doutrina da salvação. Então, só para você ter uma ideia. Então, meus irmãos, vamos finalizar aqui o capítulo 3. Paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e vos dê sabedoria e conhecimento. Que Deus possa abençoar a sua casa. Paz do Senhor.